Falar sobre o mundo espiritual, para mim é algo assim muito real, pois eu posso falar com conteúdo e com conhecimento de causa. Sempre fui uma pessoa que muito intensamente buscou pelo espiritual. Então eu, desde muito nova, me envolvi com muitas práticas espirituais, desde rituais, bruxaria, cartomancia. Também me aprofundei no culto das raízes africanas. Li muito sobre espiritismo de forma geral. Conheci diversas religiões, hinduísmo, shintoísmo, budismo. Adquiri muito conhecimento sobre todas estas coisas. E eu não entendia o porquê que quanto mais eu buscava, quanto mais eu procurava, quanto mais eu me aprofundava nesse mundo, mais sozinha eu me sentia, mais vazio existia dentro de mim. E depois de adquirir muito conhecimento nessa área espiritual e ter tido até algumas experiências espirituais com seres espirituais, chegou um momento da minha vida em que nada fazia sentido, parecia que todo aquele conhecimento era vão, que nada encaixava, que nada tinha uma razão de existir, que não havia sentido naquilo tudo. Então eu me lembro que uma noite, após eu ter abandonado todas as práticas espirituais, eu me deitei para dormir. E ali, em pensamento, eu disse assim: Criador do universo, você que criou todas as coisas, se você existe, se revela para mim. Naquele momento eu senti assim como se o meu corpo, uma energia tão forte que parece que eu empedrei, parece que eu virei uma pedra ali naquela posição na cama. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia olhar para o lado, mas era algo que não era algo ruim, não era um sentimento ruim, não era uma sensação ruim. Era algo que eu estava experimentando e que era sobrenatural, algo que estava acontecendo ali que era sobrenatural. Mas, ainda assim, eu fiquei na dúvida se aquilo realmente era Deus, o que era aquilo. E aí, diante de tudo aquilo que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido, de uma coisa eu tinha certeza, que o mundo espiritual ele não tem acesso aos nossos pensamentos. O mundo espiritual ele consegue, muitas vezes, até discernir o que a gente está pensando pelas nossas expressões faciais, pelo nosso comportamento, porque o mundo espiritual ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, como agimos, como reagimos, mas eles não têm acesso ao nosso pensamento. Então, quando mais eu pensava nisso, mais eu começava a acreditar que existia algo maior, algo superior que eu ainda não tinha alcançado. Então, depois de uma libertação, que eu passei, espiritual, no meio de um trabalho de feitiçaria, naquele momento eu tive um encontro com Jesus, tive um discernimento espiritual e daquele momento em diante eu abandonei toda a prática espiritual de fato, algo que já estava acontecendo de forma progressiva, porque eu não estava mais me encontrando nesse mundo. Então, quando isso aconteceu, eu tive contato com uma igreja e eu participei de um culto chamado culto de intercessão. Eu nunca tinha participado de uma intercessão, de um culto de intercessão. E nesse culto, durante esse culto, enquanto as pessoas estavam ali orando uma pelas outras, as pessoas se ajoelhavam, umas seguravam nas mãos das outras, e aquela coisa toda espiritual acontecendo ali, aquela mesma energia que eu senti quando eu estava deitada naquele dia, em que eu falei assim: Criador do universo, você que fez todas as coisas, se você existe, se revela para mim. Naquela mesma hora, aquela mesma energia, no meio daquela intercessão, ela me possuiu novamente. Eu senti novamente aquela energia, aquela força sutil que me pedrificava. E ali eu pude ter certeza de que, enfim, depois de tantos anos eu havia encontrado algo que realmente era verdadeiro, algo que realmente era real. E conforme eu fui me envolvendo com o mundo espiritual, dentro do cristianismo, conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus, todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, eles se
tornaram para mim referências. Não referências boas, porque não são coisas que me agrada lembrar, mas se tornaram para mim referências de que a palavra de Deus é da verdade. Se tornaram para mim referências de que o mundo espiritual é mais real do que ele parece ser. E eu tô aqui hoje para estar dividindo esse conhecimento, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão em busca do sobrenatural. Muitas pessoas estão em busca de experiências espirituais. Muitas pessoas estão em busca de descobrir a verdade. Muitas pessoas estão em busca do Deus. E existem tantas línguas, existem tantas coisas que se contendem, tantas histórias, mentiras, tantas coisas que não se encontram dentro desse mundo, que faz com que essa busca ela se torne cada vez mais distante. Mas eu quero dizer para você que a busca por Deus ela é simples, é nós que complicamos. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. E eu posso dizer isso por experimentar isso, não por uma simples religiosidade ou para cumprir um ritual religioso, não. Porque eu posso hoje dizer que eu experimento da palavra de Deus, eu experimento da presença de Deus. E eu gostaria de que você também tivesse essa oportunidade de experimentar a palavra de Deus, de experimentar a presença de Deus, de entender que nada do que acontece na sua vida acontece por acontecer, que não existe obra do acaso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as coisas ruins, tirando uma lição do meu passado, todas aquelas coisas ruins que eu vivi, todas as práticas que eu escolhi, hoje elas se tornam para mim referências do que é Deus e do que não é Deus. Hoje eu consigo ter esse discernimento. Então até mesmo estas escolhas elas colaboraram para o meu bem. E da mesma forma é na sua vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus ele existe. Deus é verdadeiro. Deus existe de verdade. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar conosco. Ele sempre quis se relacionar conosco. Mas às vezes o nosso coração, a intenção do nosso coração, ela precisa ser trabalhada. Às vezes nós não estamos preparados para nos relacionar com algo tão grande, porque ainda não temos maturidade espiritual para entender quem é Deus. E quando ele se revela para nós, algo mágico acontece. Tudo começa a fazer sentido, a vida toma uma outra proporção, toma um outro sentido. E hoje eu posso dizer, eu sou livre. Eu sou livre porque eu conheço a Jesus. Mas nós não estamos livres das influências do maligno. Então é necessário, como a palavra de Deus diz, vigiar e orar. Porque a todo tempo Satanás está ao nosso derredor. Ele está tentando nos atacar, ele tem buscado brechas para nos atingir, para nos fazer desistir, para que a gente não tenha esse encontro com o Senhor. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele está à porta e Ele espera que a gente abra esta porta para que Ele possa entrar. Eu te convido hoje a sinceramente falar com esse Deus, dizer que você o busca, que você quer o conhecer, que você quer ter um relacionamento com Ele, que você quer que Ele se mostre verdadeiramente para você. E confia, entrega o barco para Jesus, entrega o seu volante para Ele, deixa Ele conduzir a sua vida a partir de agora, porque eu tenho certeza que você vai viver uma experiência extraordinária, a melhor e maior experiência da sua vida, o que realmente completa a sua existência, que é a experiência com o Deus Altíssimo Criador. Ele existe, recebe essa palavra no nome de Jesus.